Igrejinha, Rio Grande do Sul, março de 2021. É nesta cidade que escrevo, que crio a minha arte. E é também nela que vivem Neuza, Eva e Nara. 3 mulheres que me abriram a porta de suas casas para fazermos uma das coisas que mais amo na vida: contar histórias. E como bem lembrado por uma delas, estas histórias não são escritas histórias com E. Elas são histórias. E todas maiúsculas, diga-se por sinal. Há, no caminho de uma mulher, muitos obstáculos. Faça assim, viva assim, seja assim, sente-se assim, mantenha-se na medida. Nunca gostei disso. Nunca consegui me acostumar com as imposições que vêm de fora. Se não sinto, não faço. Cheguei a este mundo quebrando paradigmas, mas de tudo o que me relatam, o que mais me toca é sobre a rápida aquisição da fala. Parece-me que eu já sabia que falar seria a minha cura, e por meio disso é que eu mostraria o meu olhar sobre o mundo. Eu nasci em Picada Francesa, pertencente a Taquara. Olha, São Francisco de Paula, né? Mas era o interior, não é a cidade ali, né? Uhum. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos, muito jovem, parto normal, com parteira, porque não existia nem hospital perto. Eu nasci em casa. Na época, a parteira vinha a cavalo nas casas para o nascimento das crianças. Essa parteira eles buscavam e ela vinha a cavalo. Quando a parteira estava vindo, o meu pai fez o parto. Minha mãe foi uma guerreira, diga-se, uma grande mulher, né? Porque sem reclamar, sem nada, todos normal, parto normal. Ela nunca teve no hospital para ter um filho, né? Claro, depois a minha mãe teve, com 23 anos, completou o 7º filho. Nós somos de 6 irmãos, um falecido, né? 4 mulheres e um homem. 2 homens, o falecido também era homem. Todos que nasceram, ela quase veio a óbito. Ela ficava 2 dias inconsciente. A minha infância foi lá, a gente brincava com balaios, no potreiro, tinha na frente de casa um arroio, tomava banho de arroio, ia na roça comer cana de açúcar. É que a gente não tinha muito brinquedo para brincar. E eu fazia teatro para minha irmã. Eu inventava as histórias e mostrava, fazia os personagens e fazia teatro para ela. E ela ficava, a minha plateia era ela. Porque eram brinquedos saudáveis, né? Era brincar num campo, jogar bola. Então tudo que a gente poderia fazer tinha que criar. Os brinquedos da gente, tudo. Mas assim, eu tive mais responsabilidade com meus irmãos, assim, do que brincar muito fora, né? Era tão bom minha infância na colônia. E quando precisava fazer compras, quando maiorzinha ia junto a Taquara para fazer compra, dentista, tudo era na cidade de Taquara. Como a gente era muito pobre, a gente era muita dificuldade. Era muito... Trabalhava em serraria, então era cortar mato, né? Meu pai, meus avós, tudo vieram assim desse trabalho. Porque daí com 2 anos, meus pais foram para Cachoeirinha, meu pai trabalhou em Porto Alegre, siderúrgica, né? Lembro de tudo da minha infância. Muito bom, muito maravilhoso. Eu digo assim, a gente ficava cuidando, eu como mais velha, né? Imagina, minha mãe ganhava 1 por ano, né? Depois, quando eu fiz 11 anos, ela foi trabalhar no Ecotron, a indústria, né? Mas não sei o que ela... Eram peças, coisas assim, né? Existe até hoje a Ecotron, né? E a gente já morou também no Banhado Grande, interior de Canela. E era muito frio lá. Nós mudávamos muito de lugar. Nós somos de 6 irmãos e nenhum é do mesmo lugar. Cada um é de uma cidade diferente. O pai era leiteiro na colônia. Depois ele teve um ateliêzinho de tamancos. Quando casou com a minha mãe,
Minha mãe era de picada francesa também, e ela fazia coroas, ela era costureira de roupa masculina, e o meu pai, ele trabalhou em fábrica de calçados, em indústrias, e também de pedreiro, jardinagem. Então ele sustentava a gente fazendo gamela, ele fazia gamelas. E ele fazia, aquilo era tipo um artesanato que ele fazia, porque ficava perfeitinho, ele ia caixozinha e fazia, né, ficava perfeitinha, lisinha. E a gente sempre conseguia vender tudo, eu e essa minha irmã. Nós saímos vender e as pessoas, naquele tempo as pessoas compravam bastante. Meu pai, eu não posso esconder, ele bebia muito, né? Na época depois ele parou, né? Mas aí já foi tarde demais. A minha mãe, ela teve câncer de mama, né? Depois ela faleceu do pulmão, né? Eu perdi eles muito novo. Minha mãe tinha 62 anos e o meu pai 59. Ele não brincava, ele era um pai assim. Ele, não vou dizer que ele não pegava no colo, às vezes pegava no colo se precisasse, né? Se precisasse, ele pegava, mas era muito difícil, porque eu tenho uma foto com os meus pais e eu estou com um vestidinho, a minha irmã com o vestidinho, todas as minhas irmãs com o vestidinho que minha mãe, ela costurou os vestidinhos. Ela costurou, imagina, né? Imagina hoje, né? Minha mãe fazia costurar cada uma, né, de 4 irmãs, ela tecer, eu imagino, né? Ela costurar, ela não tinha prática de nada, ela imaginava, cortava e ela fazia os vestidinhos e ficou bem, e servia direitinho, cada uma de nós. Até hoje eu guardo uma foto com a minha família daquele tempo e eu tô com um vestidinho que minha mãe costurou com agulha, imagina, com agulha ela fazia os vestidinhos pra gente. O meu pai e minha mãe, pra mim, tanto que eu não digo meu falecido pai, minha falecida mãe, não. Meu pai e minha mãe. Então aquele amor jamais vai acabar. Não é um amor de filho pelos pais, nunca. Então é importante isso aí, a gente, claro, não vai, mas a lembrança, a gente lembra perfeitamente, né? O olhar da mãe, o jeito da mãe, do pai, tudo a gente lembra. A gente sempre foi muito assim, pobre, mas ela cuidou muito bem de nós. O que eu tenho da minha mãe, que ela soube cuidar da gente. É uma lembrança boa, lembrança, sei que as dificuldades que teve não era tudo, porque a gente não pode julgar, não, ela podia ter plantado, feito uma horta, uma coisa, né, que daí a gente, isso é bom pra gente. Sim, ela podia ter feito, mas eu olho a vida para trás, a vida vai nos ensinando, eu podia também ter feito tanta coisa, né, que a gente às vezes não cai, e ela tinha muitos problemas de saúde, talvez isso, né, que ela nunca conseguiu trabalhar. Aos 7 anos eu fui para a escola lá, e quando estava estudando meio ano a gente veio morar para a cidade de Igrejinha. Fiz todo o primário no colégio luterano. O primeiro professor era Edgar Wilde, até a 5ª série ali. Aí eu fui estudar no colégio Olívia. Eu fiz a 6ª série e eu dei uma paradinha. Então não tinha esse 2º grau, era ginásio. Certo? Terminava ali até o 5º ano, como se chamava, daí tu ia pro ginásio. Eu estudei à noite, mas daí neste ginásio, porque eu ouvi um sequestro do diretor, daí eu saí naquele ano do colégio, porque a gente todo mundo ficou com medo, né? Então, daí eu fui pro CADOP, um colégio agrícola. Daí eu ganhei a bolsa para estudar, porque ele era particular. Inclusive que me deu essa bolsa, eles pagaram meus estudos. Meu primeiro emprego foi com calçado. Tinha 13 anos. Passava cola. Depois fui babá, auxiliar de educação infantil e então professora.
Hoje, sou tudo isso somado à potência de tudo que eu desejo e posso ser. Cheguei para morar em Igrejinha num caminhão aberto. Trazia comigo muitos sonhos, determinação e empenho. Ademais, bem lá no fundo, havia todas as lutas. As que ganhei, as que perdi e as que ainda vivem em mim. Comecei a trabalhar com uns 12 anos para ter meu próprio dinheiro, para ajudar para mim mesmo, para comprar roupas. Aí eu vou trabalhar e vou ter o dinheiro. E eu... em Três Coroas, eu tinha 10 anos. Eu entrei e eles me perguntaram, né, o que era. E eu disse, eu vim pedir emprego, eu quero trabalhar. E então eu me lembro que o homem olhou bem pra mim e disse assim, aqui não é jardim de infância, aqui é uma fábrica. Eu sempre fui muito entre assim, pessoas humildes, sabe? Como eu, sabe? Então, eu fiz um teste na Panvel, na Edmed, foi meu primeiro emprego, farmácia. Eu trabalhei durante 7 anos, saí porque casei, né? Mas é o meu sonho, né? A minha paixão foi esse emprego, porque eu tinha muito contato com pessoas assim, sabe? Quando eu dentro de uma farmácia, não é uma pessoa que está toda cheia de vida, é pessoas que precisam de remédio, né? Elas estão doentes, então aquilo me deixava muito, sabe, eu procurava atender muito bem, porque, né, me colocava no lugar do outro. Comecei numa ateliê com 12 anos, mas daí com 13 anos eu comecei numa fábrica. E foi a primeira experiência muito boa, tinha bons relacionamentos com as pessoas, com a minha chefe. Ela me fez um buquê e me trouxe aquele buquê de gerbas do jardim dela. E aos 14 anos eu continuei trabalhando no mesmo lugar, na padaria, e até os 17 anos eu trabalhei na padaria de balconista, ajudei várias coisas, eu ia no banco, eu fazia vários trabalhos para a padaria. Depois eu comecei na fábrica, a primeira fábrica de calçados. Eu passava cola numa máquina de tiras e nessa passação de cola eu fui limpar ali e deixei o dedo ir, um dedo ir por baixo ali onde ia a tira, né, ficou embaixo ali, né, que passava a tira. Ele chegou ali, ficou ali, daí eu lembro que vieram ligeiro, desligaram a máquina, né, e tiraram o meu dedo dali. E eu perdi a unha até então. E a pessoa que veio ali rápido e tirou, até então agora, não faz muito tempo, eu encontrei ele. Ele disse, não, eu lembro sim, daquele tempo, que se faz muitos anos, né? Na fábrica de calçados eu comecei como passadeira de cola, que eu não sabia assim fazer muita coisa. Aprendi a preparar, traseirinho, e ali eu fiquei 1 ano. E quando eu comecei nesse Bonei, eles começaram a me ensinar outras coisas, outros serviços. E eu fui aprendendo, e qual foi a minha surpresa, que o primeiro mês eu acabei recebendo como profissional. Isso é uma coisa que quando a gente é reconhecido no trabalho da gente, a gente se sente bem, é uma coisa boa pra gente, né? E depois eu vim trabalhar no Calçados Tabita. Ali eu comecei como preparadeira, depois eu aprendi na máquina, fiquei viradeira, a máquina. E vim pro interior, casei, né? Trabalhei mais 2 anos na farmácia em Três Coroas. Daí o tio do Tonho fez uma proposta em dar a minha casa pro Tonho morar e trabalhar com ele. Vim embora aqui para a Igrejinha. E daí a opção foi trabalhar em casa. Cabeleireiro, procurei, porque também vou ter contato com pessoas, né? Do bairro Figueiras, eu fui a primeira. Depois fui surgindo outros, mas eu fui a primeira. Eu tive salão ali, só que daí engravidei do Douglas.
Aí tive que voltar para minha casa novamente, porque eu tinha que cuidar da Thalita e do Douglas. Naquele tempo eu era a única cabeleireira. Eu trabalhava muito. Eu ia até muito tarde da noite. Fazia muito permanente naquele tempo. Nossa, hoje é um realizamento, né? Naquele tempo era permanente. Neuza, Eva e Nara moram em ruas diferentes. Cada uma delas habita num mundo particular. Suas histórias são únicas, com personagens únicas, assim como dores, amores, lutas, fé, coragem e alegria. E como bem fala a escrita de Chimamanda, nossas histórias se agarram a nós. Somos moldados pelo lugar onde vivemos. Você viaja para buscar algo e você volta para casa para se encontrar. Com 17 anos, eu ganhei a Tatiana. Não tinha ainda 17. Tá? Até que eu lembro quando o médico perguntou a minha idade, eu disse 17. Ele olhou no registro e disse, não, tem que colocar 16, porque tu não completou 16. Não era casada. Eu ganhei o primeiro filho. Quando eu fiquei grávida, eu senti que eu tinha que ter minha vida para não depender dos outros, né? Então eu fui morar sozinha, eu adquiri minha casa, só que era no terreno da avó, né? Daí quando a avó adoeceu, daí a minha tia queria vender o terreno, e daí eu tive que arrancar a minha casa, ela era de madeira, né? Eu não queria depender mais da minha mãe, fazer a minha casa no terreno da mãe. Quando apareceu a casa da Coab, eu fiz negócio lá e eu consegui morar lá. Era mais fácil para mim e para o meu filho. E foi algo que veio para mim em uma época muito difícil da minha vida. Eu conheci o pai dela e acabou acontecendo que eu acabei ficando grávida. E como meus pais diziam que aquela pessoa não era certa para mim, eu não fiquei com ele. Então eu segui a minha vida, eu tive a gravidez, cuidei da minha filha, meus pais me ajudaram. Pô, a gente não pode julgar, né, mas ele não soube me ajudar e ser a pessoa de um pai. Ele não soube ser isso. Ele não soube, como se diz, carregar nos ombros a graça de um pai. Ele não soube ter isso. Então, foi bastante difícil, não foi fácil. Foi uma criança que nasceu bastante, ela pesou 4,70 kg, foi um bebê que era um bebê maior, tinha 4 bebês na maternidade e era o bebê maior, era um bebê muito lindo, era um bebê que já chamava atenção desde do berçário. Era uma criança saudável, uma criança muito linda. Eu trabalhando e cuidando da minha filha. Robert William Matzenbacher é o primeiro filho. Minha avó cuidou ele até os 2 aninhos, daí eu coloquei ele na escolinha CCI, Escola Igrejinense, que era uma creche. Depois, mas eu sempre tinha que manter ele ocupado, eu coloquei ele no Praz que tinha. Eles aprendiam a fazer várias coisas, que nem trabalhar com madeira, aprender a fazer bolo, e ele fazia bastante coisa, ele aprendia dele meio-dia na aula e meio-dia no Praz. Depois, quando eu me casei, fui morar na Coab, lá ele ia na escola Promorar. Eu conheci meu esposo, na verdade, no Calçados Tabita. Eu via ele na rua assim, daí quando uma parte já trabalhava no prédio novo que eles estavam fazendo e eu ainda trabalhava no prédio velho. Então eu conheci meu esposo ali e a gente casou, fiquei grávida de novo, tive outro filho, ele veio a óbito. Eu parei de trabalhar daí para cuidar ele com 2 meses e meio deu meningite e com 1 ano e 3 meses ele veio a óbito com pulmonia. A minha primeira filha é a Tatiana.
Uma filha também, 100%, né? Ela estava aqui domingo, né? Sabe, todos eles, assim, né? Cada um do seu jeito, né? Mas ela teve meningite, que eu escutei no rádio, a meningite que estava acontecendo, já tinha levado o médico disse que podia ser sarampo, mas não tinha nada a ver. Sabe que não era casos raros. Aí quando ele falou que tinha umas pintas no corpo, isso mais aquilo, o corpinho ficava rígido, sabe? Sempre que eles não mexem a cabeça, né, ficava o corpo... Eu corri com um outro médico. Ela foi uma das primeiras... Quando surgiu, ela já teve essa meningite, entendeu? Graças a Deus, eu tive a Deus. Ela foi salva, né? Porque é um milagre. Essa meningite é um caso, acho. E daí dentro do hospital, deu sarampo também. Sabe, ela pegou daí outras... Ela não teve contato com ninguém. É casos raros, esse tipo de meningite, tá? Que ela teve. Porque atinge todos os outros, né? Ela não teve sequelas. Nenhuma. Ela fez direito, tudo, né? Ela é bem super inteligente, né? Que não atingiu, graças a Deus, não é nada. É muito bom ser mãe. De 4 anos, daí eu tive a minha outra filha. E ela também, ela veio pra mim, foi coisas que, muita dificuldade naquele tempo, relacionamento também que não deu certo. E o nascimento dela foi assim, foi legal também. Da primeira filha eu não vi, né, porque foi feita anestesia geral. Mas da segunda filha foi bom, porque no momento que ela nasceu, eles trouxeram ela e colocaram ela, encostaram ela em mim. Isso é uma coisa que fica marcado, né? Eu tive a Luciane, a minha filha, a terceira, a Luciane Matzenbacher Moreira. E eu trabalhei 3 anos e meio no Beira Rio, saí de lá e voltei a trabalhar no Tabita de novo, onde que eu tive o 4º filho, o Andres Mateus Matzenbacher Moreira. A minha segunda, minha Kelly, também é maravilhosa, né? Ela estudou, hoje estudando, né? Ela também teve uma filha nova, a neta de 22, já casou. Também, muito inteligente. Bem, sabe, graças a Deus, né, não posso. Daí ela tem mais 2 meninos. Eles são autistas, né? É maravilhoso, porque ele é muito bem tratado, né? Tem médicos muito maravilhosos em Porto Alegre, que cuidam do caso dele. Estuda, já passou também já escreve. Estão super bem. Todos eles, assim, eu disse, não tenho que me preocupar, tu entendeu? Porque ele tem 3. A segunda filha tem 3 filhos. A Agatha tem 22, o Pedro vai fazer 15. E o Enzo tem 6, vai fazer agora 7. Então só pode 5. E é muito bom ser avó. Eu sabia que eu era avó, mas eu não me sentia avó ainda. Foi com o passar do tempo que eu comecei a me sentir vó. A primeira, minha neta Cauane, era a Rafaela. E a segunda neta, Emanuela. A terceira neta é a Sofia. A minha quarta neta, a Valentina. E o quinto, então, o João Pedro. O filho esperado. A sexta neta é a Maria Antonella. 6 netos de um único filho, o primeiro filho. É até bonito de ver. A Cauane, ela estuda e ela é muito para ajudar a cuidar dos irmãos, né? E ela sempre, quando eu chego lá, ela senta muito do meu lado e, Vonara.
A Emanuele, ela já é mais, ela já gosta mais de celular, ela fica no cantinho dela, ela é mais para ela. A Sofia ela me marca muito, porque ela vem muito, ela senta do meu lado, ela é muito de tocar na gente. E qualquer coisa, ela sai correndo, porque ela é muito assim, trabalhadeira para ela pensa assim em fazer as coisinhas dela, ela não espera que os outros façam e ou mande ela. E a Valentina, ela me escuta muito quando eu falo com ela, porque ela é meia bardosa, a Valentina, mas ela escuta muito quando eu falo com ela, quando ela quer chorar, e aí eu converso com ela, ela é muito, ela me escuta muito. O João Pedro, quando eu chego, ele agora já vem correndo, a avó, ele fica me arrodeando, né? E a Maria, ela é uma criança muito, ela vai com todos, ela te observa o que tu fala e já caminha, ela tem um aninho. A gente vê os filhos são diferentes, cada um tem suas ideias, né? Mas todos eles são muito bons, assim, se preocupam com a gente muito, muito, muito. Então isso também é importante, né? Porque o amor de mãe, o amor de pai, eu acho que faz diferença na vida dos filhos. Os filhos são para sempre. Uma mãe pensa sempre, até quando os filhos saem, os casados saem, uma mãe sempre pensa. Uma mãe não esquece dos filhos. Que a Thalita ama criança. É tanto, né, que ela fez pedagogia, né, para aqueles bebês, eu acho, assim, que ela tem como se fosse uma mãezinha deles, né. Então é importante isso. Né, aquilo que tu ensinou, que a gente passou pro filho, com certeza ele vai passar para os outros. Então é uma continuação, né? Como eu fico com a Mariana todo dia, a Mariana também ela já tem os traços da mãe dela. O jeito da mãe dela, a Thalita pequena, se tu vir, né? Mas assim, né, ela vai superando, eles foram crescendo, né? O Douglas foi um menino muito comportado, muito decente. Tinha umas bancas de revista e tinha um Jacques Douglas, de olho azul. E eu dizia assim, eu me cruzava com aquela flor assim, aí um dia que eu tiver um filho homem, vai ser Douglas. Ele sempre se preocupou muito comigo, como mãe, né? E eu também, muito. Porque se ele, né, sair com os amigos, eu ficava no quarto dele ali esperando ele chegar. Pra ver, né, porque eu tinha muito cuidado com ele, tinha muito medo dessas coisas de drogas, né, que é muito... Formaram pessoas, né, decentes, graças a Deus. E eles seguiram, cada um a sua profissão diferente, mas cada um fizeram as escolhas muito boas. Tanto uma quanto a outra, que elas eram duas joias raras na minha vida. E que elas seriam grandes mulheres. Que seriam umas pessoas humanas, seriam umas pessoas que venceriam na vida, que estudariam, que elas procuram trabalhar honestamente. E não só isso, elas procuram não ser pessoas egoístas, pessoas assim de poder julgar alguém. Elas tiveram uma educação então com a avó, e a avó, como ela educou nós, né? Ela educou elas duas e foi uma educação, nossa, maravilhosa. Elas tiveram, eu admiro muito as minhas duas filhas. Quando eu consegui a casa da Coab, depois logo foi onde que eu casei. Nós fizemos 34 anos de casado agora. Com o Luiz Antônio eu casei em 82. A gente vai fazer 40 anos o ano que vem. Uma vida, dois, ela também passa uma certa segurança pra gente, né?
na hora do sofrimento, nas alegrias. Vai ter problemas, o matrimônio vai ter problemas, não existe dizer que não vai ter nada. Tem muitas coisas que a gente pode mudar a história, aquela história, porque a gente teve fora um tempo, né? Saiu de casa, ficou. Eu lembrava de todas as palavras com o sacerdote, que a gente tinha prometido ali. E não desistir, não correr atrás, mas não desistir daquilo que eu prometi. É um recomeçar todo dia, né? Todo dia, porque às vezes a gente não é a mesma, assim, é coisas diferentes que vão acontecendo, a gente nem todo dia vai estar sorrindo, brincando, não, né? Ah, eu já vou para a oração. Tive momentos alegres, mas tive momentos tristes também. Tu nunca mais vai ver aquela pessoa. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, só o tempo que vai dizer pra gente que isso vai passando. Quando a minha avó chegou a falecer, o meu filho, eu não achei mais tão triste isso. Mas quando o meu avô foi a parte mais triste para mim. Ele era muito querido para mim, ele sempre conversava comigo e passava experiência, e essa era a minha relação com o meu avô. Empreendedorismo. Disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos. E eu fui aprendendo isso tudo, e eu cuidei de esteira, né? No caso, cuidei de lugares, né? Eu comandei, cuidei a esteira, né? De várias pessoas, eu cuidava em fábrica, né? No passado. E depois eu trabalhei na modelagem, né? Que na modelagem eu fazia também todo o calçado. E a média de tudo isso, eu acabei colocando um negócio próprio meu. Eu tive ateliê, né? Eu tinha uma casa que eu trabalhava por fora, fazia faxina. Fui criando mais casas ainda, e eu trabalhava das 2h18 até umas 6 e pouco. Aí eu ia para casa, tomava o banho e fazia o supletivo de noite. Aí eu ia dormir meia-noite e levantava às 4 da manhã, e para começar às 5 horas da manhã a trabalhar. Fiz muitos cursos, tanto que até tem muitos diplomas guardados ali, né? Tive que comprar uma pia, porque eu precisava, né? Nada que tinha para vender, né? Igrejinha, né? Vinha comprando em Porto Alegre, todas as coisas. O normal, secador, tudo fui montando, né? Não foi fácil, não foi mágico, né? Porque o meu curso era dia inteiro, tá? Os cursos de cabeleireiro naquele tempo. Claro que foi a fábrica, trabalhar na fábrica é um processo que requer muita coisa, né? E conheci muitas pessoas também. Tive muitas amizades por todas as trajetórias, né? Muitas pessoas que até hoje eu lembro. Tem pessoas que já partiram, né? Que não estão mais. Mas eu conheci muitas pessoas que foram importantes para minha vida, na minha amizade. A gente teve amizades boas com pessoas, né, colegas de trabalho, que depois surgiu amizades muito boas. Eu cheguei a me aposentar, eu comecei a trabalhar só de faxina, ser diarista, porque eu acho assim, ó, que a força de vontade para o trabalho é muito bom. Hoje eu sou mais de cortar cabelo de pessoas idosas, elas não vão em outro salão. E as minhas clientes já estão todas, claro, 70 e poucos, umas de 80 e poucos. E cada casa delas é uma história na minha vida. Começa a conviver com as pessoas e até consegue ajudar às vezes a pessoa com uma palavra e passa alguma experiência também para essas casas, para essas famílias. Assim, ó, tu tá tocando um ser humano para deixar elas mais felizes, porque o que elas querem, a pessoa vai no salão, não é para ficar feia, é para se sentir melhor. O cliente ele não corta e já sai, não, o cliente
fica conversando. São coisas bonitas assim que pessoas que sofrem, pessoas que, né? Nem todos que vêm no salão é porque está feliz ou coisa assim. Às vezes não. Ela quer que o outro escute, sabe? Ela quer botar para fora aquilo que está fazendo mal para ela. E agora, passando o tempo, todos esses anos, né, eu me aposentei no calçado, né? Aposentei no calçado. E agora, aposentada, eu estou investindo, estou começando outro negócio, né? Que eu estou gostando muito. Estou gostando bastante, eu estou vendendo perfumes, né? A minha vida, ela é bem mais organizada, tanto espiritual e como material, porque é difícil uma pessoa que vem do nada, que não vem com nada de casa, que adquire tudo da força de trabalho. Os 3 terrenos eu consegui adquirir com minha força de trabalho, que futuramente vão ser para os meus filhos. E questão de ter terras é uma questão de segurança, que pelo menos pode ver que o trabalho não foi em vão, foi com força de trabalho mesmo que eu adquiri isso. Eu estou muito feliz com isso. Pelo menos a minha vida, eu me sinto útil. E se eu puder deixar algum recado, diria o seguinte: acrescente em sua rotina algo que lhe confirme que você está viva de fato. Se plantar lhe deixa assim, plante. Se for limpar, limpe. Se for pular, pule. Se for escrever, escreva. E para ter certeza de que a atividade escolhida é a certa, teste o seguinte: ao realizá-la, você estará presente de corpo inteiro. A fé é algo que ela é uma coisa que todo ser humano, todas as pessoas precisa ver e ter essa fé. Porque sem a fé tu não consegue reagir aos obstáculos, às coisas. A fé, como se diz, né? A fé move montanhas. E isso é um ditado muito, muito certo mesmo. E através da fé já recebi várias curas, posso dizer, um milagre na minha vida. E eu me sinto bem, porque Deus dá uma força assim para trabalhar, para estar vivo. Eu fiz uma cirurgia de cisto de ovário, onde foi que eu pensei que eu não ia mais ter filhos, mas eu tive 4 filhos depois dessa cirurgia. Já fiz caminhada daqui a sair aqui por 2 vezes. Engravidar da Thalita. Que eu não, né, como eu queria ser pai, eu não engravidava, eu ficava menstruada, acho que tinha miomas, fiz até exame em Porto Alegre, tudo. Caminhei. Mas quando no morro, menstruada eu estava. Desceu tudo, lavei lá minha roupa. Era inverno, era frio, né? Mês de maio. Botei minha roupa, mas tudo na boa, tudo feliz. A roupa secou caminhando, né? No outro mês, eu engravidei da Thalita. A Thalita veio pela promessa que eu fiz para ter a Thalita. O meu 4º filho que nasceu e ele ficou doente, deu uma febre nele e nem o médico não sabia o que era. Ele disse assim: mãe, eu não sei o que teu filho tem. Ali foi aonde que eu fiz o propósito para Deus, que se Deus curasse o meu filho, eu ia para a igreja. E Deus curou ele. Eu não, porque o médico disse: se ele não melhorar até meia-noite, nós vamos mandar ele a Porto Alegre. Estava aqui no hospital. Então a gente trocou até de médico e vieram umas pessoas orar por ele.
E eu fiz o propósito e dali ele não precisou ir para Porto Alegre, a febre passou, não voltou mais e ele nunca mais precisou de hospital. E eu continuo na igreja. É muito importante ter a fé. E a minha fé vem de criança, pequenininha, sabe? Porque eu sempre caminhei com a minha avó, a mãe do meu pai. Foi muito importante, assim, porque a gente ia para missa. A gente nunca foi para outros lugares, sabe? Que não fosse cristãos. A nossa fé era a missa, a igreja. Porque ao longo da vida tu vai aprendendo, é que a minha mãe sempre, ela ensinava a gente, falava sobre isso, né? E ensinou a gente fez a primeira comunhão, ela levava a gente na igreja, eu sou católica. Mas independente de qualquer religião, eu acho, toda religião, ela é Deus, existe Deus. E eu acho que toda religião, ela sendo bem praticada, ela só vai ter bons resultados. Ninguém consegue explicar quem é Deus, na verdade. Mas Deus é só na bondade, no amor. Isso é Deus. No momento que a gente faça o mal, Deus também se afasta da gente. E eu sempre tive muita fé nas minhas filhas, olhando para elas e olhando que tudo aquilo ia passar, e com fé que nós ia batalhar, que eu ia ter, que a gente ia ter as coisas e que tudo ia dar certo. Isso tudo me afirma que eu fique na igreja, porque se eu não tiver Deus na minha vida, eu não teria assim como ficar bem, porque eu sinto que Deus faz falta cada dia temos que pensar que sem Deus na vida da gente é complicado. E a fé nos ensina muito isso aí, a gente ser mais humano, a gente ser mais com o próximo. São João Paulo II, né, que hoje ele é santo, né? Quando eu estava trabalhando, assim, como eu fazia todo o serviço burocrático também da Pobel. Aí o meu gerente, muito maravilhoso, ele deixou, eu tenho guardado, tá? Uma foto de João Paulo II, estava na parede, na Pobel, né? Uhum. Então ele fala assim, seu Nilo, deixa eu ver o papo. Eu vejo até hoje aquela imagem, São João Paulo II, em frente à catedral, eu numa praça. Aí eu vi ele muito perto, ele abanava, acenava. Tinha muita gente, muitas mil pessoas, assim, muita gente. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Sonho já realizado que eu tenho, que eu queria, minhas duas filhas, né, se formarem na faculdade. Uma filha é formada em letras, né, e a outra é professora, né, formada em letras, e a outra é formada em direito, é advogada. Então isso para mim é uma coisa maravilhosa. Eu sempre tive vontade de voltar a estudar. Eu tinha um sonho em me formar. E como eu só tinha sexta série, eu tive que fazer o EJA. Eu tive que fazer quinta a oitava. Daí eu fiz algumas provas pelo EJA. O que eu não consegui pelo EJA, eu fiz no científico, em São Leopoldo. Ali eu consegui concluir o ensino fundamental e o que faltava do ensino médio. A minha cunhada, a Ana, chegou lá e me convidou para fazer o vestibular para entrar na FACAT. Eu até pensava, né, minha idade já, não sou mais moça, né, a idade, mas ela disse que não tem idade. E não tem idade para a gente realizar o sonho da gente, mas sempre foi meu sonho. Agora eu tô fazendo a faculdade. Cheguei até lá com muito esforço. Falta alguma coisa para me formar, mas eu vou chegar lá. O curso de História sempre me chamou a atenção desde a infância. A História ela sempre falava muito comigo
Eu também gosto assim de museu. Quando eu entro na biblioteca, assim, eu gosto tanto assim que livro é como um patrimônio da sonhos assim de ainda de adquirir um sítiozinho se eu conseguir, né? Que eu gosto muito de animais, eu gosto da natureza. A natureza mexe muito comigo. Meus sonhos é viajar muito, conhecer muitos lugares. E esse novo projeto que eu estou começando também desse trabalho, mas viajar é minha prioridade. O meu sonho ainda é viajar, como a Alemanha. Eu sou descendente de alemã, né? Eu só quero mais tempo, né? Para ver mais meus netos maiores. Isso aí, né? É isso que eu quero. É saúde, ter força, né? Há muitas mulheres nessas histórias. Margaridas, Alexandras, Ivanis, Samaras, Nicoles, Olirdes, Miriéis, Biancas, Gabrielas, Sofias, Lilians, Tainás, Olindas, Gislaines, Isabelas. Há também o desejo de que cada mulher descubra o caminho genuíno que lhe faz ter a certeza de que ela é o seu próprio milagre. Desde o início da infância, a vida já começa a te ensinar de ver erros e acertos, e a dignidade e a honestidade, ela prevalece. Eu me acho uma mulher forte, com muita força de vontade, e que a vida é muito boa. Eu sou feliz com o que tenho, sabe? Porque eu tenho tudo. Eu digo assim, né? A gente não falta nada. Pra mim, eu já tenho tudo. Eu gosto de viver, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de... Neuza, Eva, Nara. Vocês são eu. Eu sou vocês. Nós somos uma.